Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa segunda temporada da nossa série Pesquisar é Preciso. Essa série onde a própria GPI organizou uma série de apresentações sobre os projetos de pesquisa da nossa universidade. E nessa segunda temporada, além dos projetos de pesquisa apresentados e coordenados pelos nossos docentes, nós também estamos apresentando os trabalhos realizados ao longo desse último ano com relação à pandemia pelos nossos discentes. Hoje, a temática da nossa apresentação, ela vai falar sobre o tema combinando múltiplas abordagens no estudo da diversidade de dinoflagelados nocivos bentônicos. E quem irá apresentar os trabalhos e os seus projetos serão a professora doutora Silvia Matos Nascimento e o discente, que agora já é aluno de mestrado, Rodrigo Almeida Ferreira da Silva, que foi nosso bolsista PIBIC do CNPq. Eu queria, antes de mais nada, agradecer muito a doutora Silvia e o discente Rodrigo pela disponibilidade de participar conosco dessa série de apresentações. Eu vou, então, primeiro apresentar a professora doutora Silvia, que vai fazer a sua explanação, e, posteriormente, o Rodrigo fala um pouco do seu plano de trabalho. A professora doutora Silvia, atualmente, é professora aqui da Unirio, lotada no Departamento de Ecologia e Recursos Marinhos. Teve a sua formação em graduação em Ciências Biológicas, com mestrado em Geociências pela UF, e doutorado em Oceanografia pela University of Southampton, do Reino Unido. Ela dedica-se à pesquisa na área de taxonomia, ecologia, fisiologia e toxicologia de microalgas marinhas, especialmente a temática de hoje, dinoflagelados bentônicos. E atualmente também é curadora da coleção Microalgas Marinhas da Unirio, docente do núcleo permanente do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Neotropical e líder do grupo de pesquisa Biodiversidade de Dinoflagelados Epibentônicos marinhos. Silvia, eu queria muito agradecer a tua presença aqui conosco e te passo a palavra aí para a sua apresentação. Obrigada, Anderson, pela apresentação. Eu que agradeço pelo convite de participar dessa série, que é muito interessante, né? É muito bacana que a gente tenha um espaço como esse para divulgar as pesquisas que são feitas aqui na nossa universidade, aqui na Unirio. Então, gostaria de agradecer a você, agradecer a própria GPI, a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, e também parabenizar por essa iniciativa. Então, eu vou começar aqui a compartilhar a minha apresentação com vocês. Tá, então, no modo apresentação, foi. Tudo certo? Todos bem? Tudo certinho. Então, bom, o professor Anderson já me apresentou, né? Já falou o título desse bate-papo de hoje, né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse projeto que foi iniciado com o edital APQ1 da FAPERJ, né, intitulado Combinando Múltiplas Abordagens no Estudo da Diversidade de Dinoflagelados Nocivos Bentônicos. Então, esse foi o projeto, digamos, inicial que a gente teve, e aí, a partir daí, outros projetos, né, com outras fontes de financiamento foram se agregando, e eu vou apresentar um pouquinho hoje para vocês dos resultados que a gente produziu, né, lá no Laboratório de Microalgas Marinhas, aqui do Instituto de Biociências da Unirio, no âmbito dessa temática. Então, antes de mais nada, ciência não se faz sozinha, né? A gente tem vários parceiros científicos, então o nosso laboratório colabora com vários colegas aqui da Unirio, né? Entre eles o professor Fabiano Salgueiro, que atua na área de genética, e que é uma ponte importantíssima para que a gente possa fazer justamente essa abordagem combinada, integrada, né? De taxonomia morfológica e molecular. Os professores doutores Raquel Neves e Luciano Santos, com quem a gente colabora na parte de interação dos dinoflagelados com seus potenciais consumidores. Então, a gente tem trabalhos com moluscos, equinodermas e peixes, com o professor Joel Campos de Paula,
que atua na área de macroalgas. Então, como os dinoflagelados que a gente trabalha são epífitos e vivem associados a macroalgas, então a gente também trabalha com essa interação entre o epífito e o seu substrato. Uma colaboração mais recente com a professora Maria Lúcia Lorini, na parte de modelagem espacial e ecológica das espécies de dinoflagelados. Colaboração com o professor Carlos Eduardo Ferreira, da UF, que é coordenador do projeto PEL-DILOC, então, Programa Ecológico de Longa Duração, um edital do CNPq, nesse caso é das Ilhas Oceânicas do Brasil, e essa colaboração tem nos permitido fazer vários trabalhos com essa assembleia nas Ilhas Oceânicas. Vocês vão ver que a gente tem alguns resultados dessas ilhas, e parceiros internacionais também. Então, a gente tem colaboração com o doutor Santiago Fraga, do Instituto Espanhol de Oceanografia, na Espanha, que é uma referência na taxonomia de dinoflagelados. O doutor Philippe Hess, que é do IFREMER, na França, que também é uma referência na área de toxinas de microalgas marinhas, especialmente toxinas emergentes, como é o caso de muitas das que eu vou falar aqui. A gente também teve uma parceria muito profícua com o Dr. Stephen Morris, do CIFAS, na Inglaterra, no Reino Unido, que também a gente fazendo também análise dessas toxinas. Então, vou falar um pouquinho, apresentar para vocês, primeiramente, os dinoflagelados bentônicos, Eles são espécies de microalgas, então são seres microscópicos, fotossintetizantes, muito importantes, ocupam as áreas muito importantes por serem a base da rede trófica, marinha, junto com as demais microalgas, claro. Eles correspondem a uma assembleia com cerca de 45 gêneros e quase 200 espécies, e sendo bentônicos, então, eles vivem associados a algum substrato, e eles podem, sob determinadas condições específicas, desenvolverem eventos de floração, eventos nos quais eles crescem exageradamente, se reproduzem bastante rápido, e podem, então, atingir uma biomassa muito grande, uma biomassa tão grande que eles se tornam visíveis pelo filme que eles formam, cobrindo os seus substratos. E nessa apresentação, eu vou falar para vocês, eu vou me deter sobre os gêneros Ostreopsis, Gambierdiscus e Prorocentrum. A gente também trabalha bastante com o gênero Culia, e o Rodrigo, que vai falar a seguir, ele vai, então, apresentar para vocês os trabalhos que a gente tem feito com o gênero Culia. Então, aqui, mais para apresentar o habitat, o ambiente onde essas espécies vivem. Como eu falei, eles vivem associados a um substrato, por serem bentônicos, e então eles podem viver sobre macroalgas, ou sobre os corais, ou ainda no fundo arenoso. E eles são, digamos, uma assembleia importante de ser estudada pelas toxinas que produzem. São toxinas bastante potentes, que podem representar um risco tanto à saúde pública quanto à saúde dos ecossistemas. Então, essas toxinas, elas têm natureza química bastante variada, como vocês podem ver aqui nessas imagens, São desde moléculas mais simples, como o ácido cadaico e as ginofises toxinas, que são inibidores de proteínas fosfatase, produzidas por espécies bentônicas do gênero Prorocentrum, e que podem ser acumuladas em moluscos filtradores e deixar a gente bastante doente com a chamada síndrome diarreica de molusco, então deixa a gente com vômito, diarreia, uma síndrome que tem uma distribuição bastante ampla no mundo. E moléculas mais complexas também, como as ovatoxinas produzidas por Ostreopsis ovata, que são análogos da palitoxina, e as ciguatoxinas e as maitotoxinas, essas duas produzidas pelo gênero Gambierdiscus, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Então, essas toxinas são bastante potentes, essas três últimas aqui, elas têm efeitos neurológicos, e existem vários relatos de intoxicação de pessoas, seja pelo contato com aerosol marinho com ovatoxina, por exemplo, como acontece lá no mar Mediterrâneo, ou pelo consumo de peixe que tem acumulado as ciguatoxinas, e aí tem uma doença que é causada por esse consumo, que é a ciguatera. E aqui, então, para dar aí para que vocês possam visualizar, essas pequenas células de Ostreopsis ovata aqui, de forma oval,
sobre o talo de uma macroalga parda, né? Então, é assim que eles vivem no ambiente. Eles também podem viver ao redor da macroalga, porque eles produzem uma mucilagem que faz com que eles se ancorem, né? Fiquem presos às macroalgas, justamente com o objetivo de não serem levados, né, pelo movimento das correntes, das ondas, né, do mar. Então, assim, eles ficam presos ao seu substrato, é uma mucilagem bastante forte, né, que dá prende realmente eles bastante. Essas imagens que eu mostrei antes são de células lá de Arraial do Cabo, essa imagem aqui também, né? Então, aqui vocês estão vendo um filme dourado, né, caramelo dourado, cobrindo macroalgas calcárias, que na verdade são rosadas, então esse rosadinho aqui que vocês veem nesse lugar que eu estou apontando, essa é a cor da macroalga que serve de substrato, enquanto todo esse filme caramelo, na verdade, representa um filme dessas células aqui, de Ostreopsis ovata, né? Como eu falei, eles produzem as ovatoxinas e essas toxinas têm efeito sobre os ouriços marinhos. Então, a gente tem visto essas florações de Arraial do Cabo, elas são recorrentes, elas ocorrem ali desde 1998, e os ouriços são os animais que a gente vê que são mais afetados. Aqui a gente vê 2 gêneros diferentes de ouriços, né, o Litequinos e o Equinometra, perdendo os espinhos e depois morrendo em decorrência dessa intoxicação. E os ouriços marinhos, eles são um herbívoro bastante importante nos costões rochosos, então é um impacto ecológico considerável esse. Bom, então o objetivo geral desse projeto é de proceder ao estudo da biodiversidade de dinoflagelados bentônicos nocivos através de uma abordagem morfotaxonômica, ou seja, com a morfologia molecular e ecológica. Essa abordagem, né, integrada entre a morfologia, entre a taxonomia baseada na morfologia e a taxonomia baseada em dados moleculares, ela é fundamental no estudo dos dinoflagelados, porque eles são espécies que apresentam muitas similaridades, né? Espécies próximas têm a morfologia muito parecida. Então, é muito difícil a gente identificar uma espécie com segurança, com certeza, baseada apenas na morfologia, né? Às vezes é praticamente impossível, porque também há muita diversidade críptica. Então, essa abordagem integrada é fundamental para que a gente possa ter segurança, né, da identificação taxonômica que a gente está fazendo. Além disso, como algumas espécies são tóxicas e outras não são tóxicas, essa identificação correta ela é muito importante para que a gente tenha ideia realmente do risco que está associado, né, a uma floração ou a presença de alguma dessas espécies em abundância, né, em elevada biomassa, em floração no ambiente. Tá? Então, por conta disso, a gente também tem feito análise dos metabólitos secundários produzidos por essas espécies, que são essas toxinas. E aí eu vou mostrar para vocês alguns dos resultados que a gente tem produzido aí nesses últimos anos, no Laboratório de Microalgas Marinhas da Unirio. Então, esse foi o primeiro trabalho que a gente publicou. Nesse trabalho, a gente analisou 2 cepas, né? Cepas são células dessa espécie, né, de Ostreopsis ovata, que a gente isolou do campo, do ambiente natural, e mantém em cultivo. Hoje a gente tem uma coleção de microalgas, né, no laboratório. Então, nesse trabalho, a gente fez uma análise da morfologia e da genética de cepas de Ostreopsis ovata isoladas aqui de Arraial do Cabo, de Búzios. Nós analisamos o crescimento dessas cepas em laboratório, em culturas de laboratório, e também avaliamos a produção de toxinas. E aí nós, então, verificamos que essas cepas do Rio de Janeiro, elas são geneticamente, né, elas são muito próximas, né, elas estão no mesmo clado das cepas lá do Mediterrâneo, onde também tem eventos recorrentes de floração de Ostreopsis ovata, e elas têm um perfil de toxina e produzem concentrações de toxinas próximas àquelas encontradas lá no mar Mediterrâneo. A gente também encontrou essa espécie em floração no arquipélago de São Pedro e São Paulo, que é um arquipélago que fica aqui a 1.000 quilômetros de distância da costa do Brasil, bem no meio do Oceano Atlântico.
Então, é um lugar muito remoto, e nós, então, fizemos esse registro dessa floração que aconteceu lá em 2009. Isso foi um fato curioso, porque essas florações de algas nocivas geralmente estão associadas à ocorrência de impactos antrópicos, a eutrofização costeira, né, atividades do homem. E, nesse caso aqui, a gente encontrou essa floração num local muito distante de qualquer fonte pontual de eutrofização ou de poluição. Eu gostaria de comentar, né, que desse trabalho, né, um dos autores desse trabalho foi a Júlia França, que já foi, né, há muito tempo, bolsista de iniciação científica do laboratório. Tá? Então, sempre que tiver um bolsista do laboratório, um bolsista de iniciação científica envolvido na pesquisa como autor, eu vou sublinhar o nome para chamar a atenção. Esse é um dos trabalhos mais recentes do nosso grupo, né? Nesse trabalho, a gente fez uma compilação dos dados da espécie Ostreopsis ovata no Brasil. Então, nós tínhamos dados aí de 9 estações, 3 estações de amostragem, né? 3 estações no Rio de Janeiro, 3 estações na costa nordeste do Brasil e as 3 ilhas oceânicas. E nós fizemos também aqui o estudo da morfologia, da genética e das toxinas produzidas, e vocês veem aqui que tem 4 ex-bolsistas de iniciação científica envolvidos aqui nessa pesquisa. Essa parte da genética mostrou para a gente que na costa nordeste do Brasil existem linhagens que pertencem a um outro clado dessa espécie Ostreopsis ovata, né? Esse outro clado está presente apenas no Brasil, em Portugal e no Japão, né? Por enquanto só foi encontrado nesses 3 lugares, enquanto outras cepas estão aqui pertencentes a esse clado maior, que são aquele clado que engloba as cepas do Brasil e do Mediterrâneo. Nesse trabalho, a gente fez, então, análise de toxina de outras cepas isoladas da região e também dos eventos de floração. Então, a gente coletou a biomassa de Ostreopsis ovata no campo e analisou o perfil de toxina, e a gente encontrou dados similares para as cepas isoladas e mantidas em cultivo e para a floração, para o evento natural. Esse aqui é o trabalho mais recente do laboratório, com a espécie Ostreopsis lenticulares. Ele foi liderado pela Giovana Borsato, que também é ex-aluna, ex-bolsista de iniciação científica, né, do laboratório, e hoje é aluna do programa do PPG Bio, aqui da Unirio, né, aluna de mestrado. Nesse trabalho, nós fizemos o primeiro registro da espécie Ostreopsis lenticulares no Brasil, né? E foi muito interessante porque a gente fez esse estudo de microscopia óptica, microscopia de varredura, e encontramos essa espécie em densidades muito elevadas em Fernando de Noronha. Então, esse é o único local do Brasil onde a gente encontra essa espécie. Em todas as regiões da costa que a gente já analisou a amostra, a gente não encontrou essa espécie. Interessante também que a gente conseguiu fazer análise genética da população natural, e geramos nesse trabalho a primeira sequência molecular da espécie para o Oceano Atlântico. Né? Vocês veem aqui nessa figura que todas as outras sequências dessa espécie são provenientes ou do Oceano Pacífico ou do Oceano Índico. Então, essa foi a primeira sequência, o primeiro trabalho que, de fato, confirmou a presença de Ostreopsis lenticulares no Oceano Atlântico. Né? Um fato que já se imaginava que ele existia aqui, já existiam dados de morfologia, mas ainda não existia a comprovação pela análise genética. Bom, passando então para o outro gênero, né, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos resultados das nossas pesquisas, é o gênero Gambierdiscus, né, aqui embaixo, no canto direito aqui embaixo, vocês veem uma imagem de microscopia eletrônica de varredura do Gambierdiscus silva e da Ilha da Trindade. Esse gênero ele produz, então, ciguatoxinas que podem ser acumuladas, então, em peixes herbívoros e peixes carnívoros. Né? Esses peixes se alimentam das macroalgas e, quando eles comem as macroalgas, eles acabam ingerindo as células de Gambierdiscus junto com a macroalga, e aí eles acabam acumulando, então, essas toxinas. E aí, quando a gente consome esses
esses peixes, então a gente também pode ficar doente. Gente, houve um probleminha aqui no meu computador. Sem problema, Silvia. Se você quiser descompartilhar e compartilhar de novo, fica à vontade. Eu não estou vendo a apresentação agora. Ah, pronto, voltou. Desculpa. Então, o que acontece é que esse consumo, né, de peixes que tenham acumulado as ciguatoxinas causa a doença ciguatera. E a ciguatera, ela é a principal causa de intoxicação não bacteriana causada pelo consumo de frutos do mar no mundo. Existem estimativas que indicam que até 50 mil pessoas por ano podem ser afetadas pela ciguatera, especialmente no Oceano Pacífico e também no Caribe. E mais de 400 espécies de peixes são conhecidas por acumularem as ciguatoxinas, então são vetores dessas toxinas. E hoje em dia a gente já sabe que não são só os peixes que acumulam ciguatoxinas, os moluscos também podem acumular. Bom, e aqui a gente tem então a distribuição global da ciguatera, né? Em vermelho a distribuição atual, né? As áreas onde ela é endêmica, onde ela é um problema de saúde. Em amarelo, as áreas onde ela está se expandindo. Então, com as mudanças climáticas, a área de distribuição das espécies do gênero Gambierdiscus tende a se expandir, e com isso, então, essas áreas também vão começar a ser atingidas por ciguatera, né? E as áreas em azul são as áreas onde nesses países eles compram peixes de áreas tropicais e acabam tendo casos de ciguatera por causa desses peixes importados. E aí, olhando esse mapa, é muito curioso que na costa do Brasil não tenha nenhum registro, né, de ciguatera, sendo que é uma região bastante, enfim, se a gente olha no mapa, é uma região tropical, uma região que poderia também ter essa doença, né? Todas as condições ambientais favoráveis para a ocorrência de gambierdiscos a gente encontra na costa do Brasil, especialmente na costa nordeste e norte. Então, pensando nisso, a gente foi investigar a presença, né, desse gênero, gambierdiscus, no Brasil, e aí em 2015 a gente fez o primeiro registro do gênero no país. A gente encontrou a espécie Gambierdiscus excêntricus aqui no Rio de Janeiro, ali em Armação dos Búzios. Mas ele ocorre em baixa densidade, então não ocorre nenhuma densidade que seja preocupante, digamos assim, né, em termos de saúde pública. Nesse trabalho, a gente fez um estudo detalhado da morfologia da espécie, associada à análise molecular, e a gente tem mais um ex-bolsista de iniciação científica como coautor do trabalho da ocorrência de gambierdiscos excêntricos aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Né? Desde lá, a gente já encontrou outras 2 espécies de gambierdiscos na nossa costa. Esse trabalho aqui ele foi feito em colaboração com o grupo do IFREMER, da França, com o Dr. Philippe Hess. Eles descreveram um análogo novo da maitotoxina, que é a maitotoxina 4, uma toxina nova, que é produzida exclusivamente pela espécie Gambierdiscus excêntricus. E foi interessante que as nossas cepas isoladas aqui do Rio de Janeiro foram analisadas também nesse trabalho, né? Então, também foram incluídas aí nesse estudo e ajudaram, né, a entender aí a estrutura química, né, e identificar essa molécula nova, maitotoxina 4. Bom, agora eu vou passar então para um outro gênero, né, que a gente também trabalha, que também produz toxina, o gênero Prorocentrum. A gente tem feito estudos com a espécie Prorocentrum lima, e aí estudamos, né, inicialmente cepas aqui do Rio de Janeiro, isoladas de Armação dos Búzios. A gente fez estudos de morfologia e de genética, e aí, como vocês podem ver, tem outros 2 alunos, né, ex-bolsistas de iniciação científica também envolvidos nesse estudo. Fizemos análise das toxinas e comprovamos, então, que as cepas aqui do Rio de Janeiro produzem tanto ácido ocadaico quanto
Dinophysis toxina 1, são toxinas diarreicas, né, toxinas que, se acumuladas em moluscos, podem causar diarreia em consumidores humanos. Esse trabalho ele vem sendo ampliado, vem sendo desenvolvido atualmente também. A gente tem hoje muitas outras cepas de Chlorocentrum lima, isoladas não só do Rio de Janeiro, mas de vários locais da costa e das ilhas oceânicas. E hoje a gente tem uma outra ex-aluna bolsista de iniciação científica e atual aluna do PPG Bio, a Amanda Goulart, fazendo mestrado, então, com esse complexo de espécies Chlorocentrum lima. E, estudando Chlorocentrum lima, a gente acabou encontrando uma outra espécie que é morfologicamente muito similar, mas que é uma espécie diferente. A gente fez análise genética e percebeu que era uma outra espécie, e aí a gente descreveu essa espécie, batizou ela como Chlorocentrum caipirinho. É um Chlorocentrum que foi descrito aqui de Arraial do Cabo, aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente fez esse trabalho também da morfologia, da genética, fizemos análise de toxina, e ele, além de produzir o ácido ocadaico, que causa diarreia, né, ele também produz uma outra toxina chamada prorocentrolide, que é uma toxina de ação rápida, mas que não está envolvida em nenhum evento de intoxicação humana. Bom, então, já para finalizar, eu gostaria só de chamar a atenção, né, e dizer da importância da coleção de dinoflagelados bentônicos tóxicos que a gente mantém no laboratório. Essa é uma coleção em vivo, ou seja, as células são mantidas vivas, e aí a gente vai mantendo elas em meios de cultura. Essa coleção já chegou a ter 80 cepas isoladas da costa, tanto sudeste quanto nordeste do Brasil, e também das ilhas oceânicas, e ela constitui um patrimônio muito importante, né, e base para estudos taxonômicos, fisiológicos e toxicológicos dessas espécies. Essa aqui é uma foto do grupo, né? Está faltando aí algumas pessoas, mas muitos alunos estão aqui, né? Estão aqui mostrados. Eu gostaria de agradecer, então, às instituições e aos órgãos de fomento que apoiaram as pesquisas que eu apresentei hoje aqui. E comentar também que a gente tem um Instagram, né, chama microalgas.unirio, onde a gente tem feito divulgação de estudos, né, de informações sobre os oceanos, os impactos que os oceanos têm sofrido, e também sobre a temática de microalgas, especialmente das algas nocivas. Então, gostaria de agradecer a atenção, né, de vocês. Muito obrigada. Obrigado, professora Silvia. Eu peço, então, agora que a senhora apresente, então, o seu aluno, o Rodrigo, para que ele possa fazer a explanação dele. Ok, obrigada, Anderson. Bom, é um prazer apresentar o Rodrigo, né, o Rodrigo Silva. O Rodrigo é meu aluno já, acho que há uns 4 anos, né, Rodrigo? E ele foi bolsista de iniciação científica, né, durante 2 anos. Hoje ele é aluno de mestrado do PPG Bio, do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Neotropical, da Unirio. E ele vai falar um pouquinho sobre um projeto que ele desenvolveu como bolsista de iniciação científica, a princípio, e depois, no final da apresentação dele, ele vai falar sobre o projeto de mestrado dele, as pesquisas que ele está fazendo atualmente. Tá bom? Obrigada, Anderson. Vou passar, então, a palavra para o Rodrigo. Ok, vou compartilhar a tela. Vamos lá. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite de poder mostrar meu trabalho. Como já foi apresentado, eu sou ex-aluno de iniciação científica da Unirio e atualmente faço parte do mestrado da mesma instituição. Essa primeira parte vou mostrar justamente o trabalho que eu desenvolvi um dos trabalhos ao longo da iniciação científica e no final um pouco do trabalho atual. O primeiro trabalho, então, é relacionado à morfologia de espécies do gênero Culia, do Oceano Atlântico Sul. A Silvia já comentou como funciona a Assembleia de Dinoflagelados Bentônicos. Então, no caso, agora eu vou focar mais no gênero Culia.
que é conhecido por produzir análogos da hiastotoxina. Atualmente, esse gênero é constituído pelas espécies Culia monotis, Culia tropicalis, Culia areolata, Culia canariensis, Culia malaiensis, Culia santa croce, Culia palmirensis, Culia guanchica, sendo que apenas a espécie Culia areolata não possui dados moleculares. O estudo da morfologia desse gênero e de outros gêneros de dinoflagelados também é feita baseado em fatores como o tamanho e forma das células e também na forma e o tamanho das placas tecais, que constituem a superfície dessas células. Como, por exemplo, temos no caso a vista apical, que mostra a epiteca, e a vista antapical, que mostra a hipoteca, e você consegue observar pelo desenho que são várias placas dividindo essa superfície. No caso, então, do gênero Culia, a gente consegue dividir o gênero a partir da morfologia e da genética em 3 grandes grupos. O primeiro grupo é formado pelas espécies Culia malaiensis, Culia santa croce, Culia monotis e Culia palmirensis, que possuem morfologias semelhantes e são mais próximas geneticamente. Temos um segundo grupo com a espécie Culia tropicalis, e um terceiro, um mini complexo de espécies de Culia canariensis e Culia cf canariensis. No caso, isso aqui é um complexo porque essas espécies, apesar de terem diferenças genéticas, possuem morfologia muito semelhantes e não conseguem, a partir disso, ser devidamente separadas. Logo, o objetivo do trabalho foi descrever a morfologia e as relações filogenéticas de espécies de Culia isoladas do Brasil, incluindo Culia malaiensis, Culia tropicalis e uma nova linhagem do complexo Culia canariensis. Aqui está mostrando justamente um print do trabalho que já foi publicado, e em destaque o meu nome e o da Fernanda Oliveira, que são ex-alunos de iniciação científica. Bem, as cepas de Culia foram retiradas de 3 lugares, em Armação dos Búzios, Rio de Janeiro, com uma cepa, várias cepas da Ilha da Trindade, que é uma ilha oceânica, mas que é considerada do estado do Espírito Santo, mas é uma ilha distante da costa, e uma cepa também de Maragogi, no estado de Alagoas. E como foram obtidas essas cepas? Macroalgas foram coletadas com água do mar circundante através de sacos Ziploc. No caso, esses sacos Ziploc foram então agitados por 2 minutos de forma a dissociar as microalgas presentes na macroalga. E essa solução então foi guardada em garrafas e depois então observadas em microscopia óptica. E as células vivas, então, foram, entre aspas, pescadas com o uso de uma micropipeta a fim de formar novas cepas de cultivo, que recebem diferentes nomes, recebem um código específico para cada uma delas. Já a taxonomia do gênero, morfologicamente, as células foram observadas em microscopia óptica e microscopia eletrônica de varredura. Esse microscópio eletrônico está localizado justamente no IME, que é próximo ao Unirio, na Praia Vermelha. Então, aqui também temos as placas, as séries de placas, que cada placa recebe um número e um código específico, dependendo da sua localidade. Então, por exemplo, temos aqui uma aspa para a série apical, 2 aspas para a série pré-singular, 3 aspas para a série pós-singular e 4 para a série antapical. Também foi feita a morfometria, ou seja, as células também foram medidas. No caso, foi medido o comprimento anteroposterior, a largura e a profundidade do osso ventral. E já em relação à análise genética molecular, foram utilizados 2 marcadores. No caso, os marcadores foram ITS e LSU, do DNA ribossomal. A árvore filogenética foi construída através de máxima verossemelhança, e relações filogenéticas também foram obtidas a partir de inferência bayesiana. Como resultado, essas aqui pode não parecer, mas são 3 espécies diferentes e 3 cepas diferentes, mas no caso em microscopia óptica, mas de fato a gente não consegue observar uma diferença de fato taxonômica, só consegue saber que é do gênero Culia. Já em microscopia eletrônica, já consegue observar algumas diferenças morfológicas. A e B representa a espécie Culia malaiensis, C e D representa a espécie Culia cf canariensis,
e a IF a espécie Culia tropicalis. Como diferenças, por exemplo, essa placa aqui em destaque, que chamamos de placa 6 pré-singular, possui um formato diferente nessa espécie A, a espécie Culia malaensis, que possui um formato mais quadrado, enquanto nas demais é mais retangular. Além disso, Culia canariensis, ela tem uma diferença mais gritante que em relação à forma da superfície dela, né? Se for observar, a superfície das outras duas células, das outras duas espécies, são lisas, enquanto ela tem esse formato mais areolado, bem ornamentado. E uma outra diferença também é em relação a essa placa aqui do meio, que é chamada de placa 4 apical, que em Culia canariensis também ela tem um formato diferente, ela é mais centralizada, enquanto nas demais ela é mais alongada. E também há uma leve diferença entre as espécies A, entre a espécie Culia malaensis e a espécie Culia tropicalis. No caso, a análise filogenética confirmou a identificação dessas cepas e dessas espécies. No caso, temos aqui a cepa UNR2, de Culia malaensis, de Armação dos Búzios, do Rio de Janeiro. Várias cepas de Culia tropicalis, de Trindade, e uma cepa única de Maragogi, Brasil, Maragogi em Alagoas. E também uma única cepa da espécie Culia canariensis, UNR25, também da Ilha da Trindade. O curioso é que essa única cepa formou um novo filogrupo dentro desse complexo. Então, agora, além dos filogrupos 1, que representa, além da Culia canariensis propriamente dita, que é o filogrupo 1, e da Culia canariensis, que agora é o filogrupo 3, anteriormente descrita, nós temos agora o novo filogrupo de Culia canariensis, que é o filogrupo 2, através dessa cepa brasileira. Isso aqui, no caso, é uma árvore de LSU, com marcador LSU. A mesma confirmação também foi feita através do marcador ITS. Aqui estão na esquerda, nós temos a imagem de Culia canariensis, do filogrupo 2, que é a nossa cepa aqui brasileira. E aqui no lado, a comparação com os outros filogrupos. No caso, essa primeira imagem em relação à Culia canariensis propriamente dita, das Ilhas Canárias. Culia canariensis do filogrupo 3, que tem registro na Península Ibérica, Coreia, China e Austrália. E junto com a realização do nosso trabalho, uma outra espécie também que faz parte desse complexo foi descrita, que é a Culia guanchica. Só que a Culia guanchica, ela de fato conseguiu ser descrita como uma espécie diferente por causa da diferença morfológica, que no caso essa célula não é ornamentada não é ornamentada na hipoteca como as outras Culias canarienses. Concluindo essa parte, a análise morfológica das cepas de Culia, identificar as espécies Culia malaensis, Culia tropicalis e Culia canariensis, que se enquadraram em suas descrições originais e foram confirmadas pela análise molecular. Novos registros das espécies Culia malaensis e Armação dos Búzios, Rio de Janeiro, e Culia tropicalis na Ilha da Trindade, Espírito Santo e Maragogi, Alagoas, foram realizados. E trata-se do primeiro registro da espécie Culia canariensis na Ilha da Trindade, no Oceano Atlântico Sul. Agora eu vou falar também um pouco sobre os resultados preliminares do mestrado, que falam sobre as florações de Eustrópis ovata em Arraial do Cabo e Armação de Búzios no verão de 2020. Bem, florações de Ostreopsis acontecem em vários pontos do mundo, com destaque, no caso, para o mar Mediterrâneo. No caso, essas duas imagens são florações desse local. Também existem florações na Nova Zelândia e no Tahiti, no caso e também no Brasil. No Brasil, no Mediterrâneo, a espécie responsável é a espécie Ostreopsis ovata. No Brasil, temos a citada floração em Arquipélago São Pedro e São Paulo, também na Praia do Forte, Bahia, no Arquipélago de Currais, no Paraná, e aqui em Armação de Búzios e Arraial do Cabo, incluindo mortandade em massa de ouriços do mar. No caso do Mediterrâneo também temos casos de problemas de saúde associados a essas florações, incluindo a procura por auxílio hospitalar. Mas o que leva a essas florações? Bem, as microalgas bentônicas, elas apresentam uma certa preferência
em relação ao hidrodinamismo, ou seja, eles preferem mares mais calmos, com poucas ondas, em relação à temperatura da água, que pode variar de um local para o outro, disponibilidade de nutrientes, que são essenciais para a atividade fotossintética, e quando as condições são favoráveis, essas células conseguem, então, se proliferar. A questão dos trabalhos, no caso, é justamente tentar encontrar um padrão para cada local de como essas florações são engatilhadas, como é que elas começam. Que é, por exemplo, que foi feito por Acorone e colaboradores em 2015, que conseguiram construir um modelo conceitual para florações de Strepsirrhus ovata no Mar Adriático, que é localizado no Mar Mediterrâneo e é um dos principais pontos de floração nesse local. Bom, então, o objetivo é caracterizar a assembleia de dinoflagelados epibentônicos associados a macroalgas em Arraial do Cabo e a armação dos Búzios, identificando as condições, como temperatura e luz, e recursos, como os nutrientes, que agem como um gatilho nas florações de Steopsis CF ovata nessa região, além de avaliar o acúmulo de ovatoxinas em equinodermos. Metodologia, no caso, 5 pontos de Arraial do Cabo e armação dos Búzios, no caso, Praia dos Anjos, Praia do Forno, em Arraial do Cabo, Prainha também, Arraial do Cabo, e Tartaruga e Forno em Armação dos Búzios. A metodologia da obtenção dessas células é semelhante à culha no começo, a diferença é que a solução de microalgas é fixada, é preservada com igual a 1%, para serem então quantificadas através de microscópio óptico invertido. No caso, também serão obtidos dados ecológicos a fim de buscar possíveis padrões nos eventos de floração, como falei, temperatura da água, também temperatura da água, concentração de nutrientes, salinidade, velocidade dos ventos. E ouriços do mar também foram coletados em Arraial do Cabo para analisar a possível presença de ovatoxinas produzidas por essas espécies de dinoflagelados. Como resultado preliminar, tenho 2 eventos de floração no verão de 2020. O primeiro na Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo, no mês de janeiro. Aqui, no caso, principalmente na macroalga calcária vermelha, que encontrei mais de 4.000 células de Steopsis ovata em média. E aqui, justamente, é uma foto de um biofilme de uma floração, que foi como a Silvia comentou, quando as células se proliferam em grande quantidade, elas cobrem todo o substrato, formando esse filme marrom sobre o substrato. E aqui, no caso, a floração também na Praia do Forno e a Armação dos Búzios, em que encontrei mais de 30.000 células. Encontrei uma média de mais de 30.000 células de grama de peso úmido de Osteopsis ovata em 2 macroalgas. Então, concluindo, florações de Osteopsis ovata foram encontradas em diferentes ecos e pontos de Arraial do Cabo e Armação dos Búzios. Próximo passo, então, é analisar possíveis relações bióticas e abióticas que podem ter servido de gatilho para essas grandes densidades, além de verificar a possível presença de ovatoxinas em tecidos de ouriços do mar coletados em Arraial do Cabo. E obrigado pela presença. Obrigado, Rodrigo. Eu acho que a sua fala ilustra bem essa questão do comprometimento do aluno e mais do que isso, né? O quanto a iniciação, ela de fato insere a gente dentro do mundo da ciência, do mundo da pesquisa, do mundo dos métodos, do mundo de fontes confiáveis de informações. Então, a iniciação, como o próprio nome diz, vai a gente iniciando todo o processo de desenvolvimento da ciência. Eu queria, então, muito agradecer a Silvia e ao Rodrigo as brilhantes explanações que tiveram aqui. A gente fica muito feliz de ver que o trabalho e o investimento feito pela universidade e pelos órgãos de fomento se traduz em resultados, como vocês estão vendo, de muita importância, de impacto para a sociedade, como descoberta, inclusive, de novas cepas, novas espécies, como vocês estão vendo aí, e que esse trabalho possa continuar durante muito tempo na nossa universidade. Com esse episódio de hoje, então, a gente encerra a 2ª temporada do nosso Pesquisar é Preciso. Quem está nos acompanhando no canal do YouTube, no mês de outubro, a gente tem todos os eventos
da 20ª Jornada de Iniciação Científica, que vai acontecer de 18 até dia 23 de outubro. Então, a gente pede que todos possam nos acompanhar durante essa semana de muitas apresentações, muitos eventos. Quem depois quiser maiores informações, podem clicar na página www.unirio.br/JIC, JIC. E a gente, mais uma vez, agradece a todos que nos acompanharam aqui na sala virtual e estão nos acompanhando posteriormente no YouTube. Obrigado a todos e uma boa tarde.